O documentário Canal Maldito, que conta a história dos 35 anos dos UHF, estreou recentemente na televisão e foi a primeira longa-metragem a ser exibida no Festival Shortcuts no Porto na semana passada. Vamos falar com um dos realizadores e nosso grande amigo, Nuno Calado, e com o António Manuel Ribeiro, dos UHF. Muito bem. Tudo bem? Bem-vindo. Olá, Manuel. Muito prazer. Muito bem-vindos. Boa t-shirt e voltão-se. Sim, senhor. Eles gostaram muito de ti. Eles disseram que tinham gostado de ti. Muito bem, nós também gostávamos muito de tê-los por cá. Bem, é um prazer enorme tê-los aqui. Nuno, eu começava por ti e perguntava-te, para introduzirmos este documentário, como é que a tua escolha recaiu sobre os UHF? Porquê os UHF? Ora, porque os UHF, primeiro porque eu sou da Almada, não é? E sempre apanhei com os UHF sendo uma banda ali do bairro ao lado. Exato. Grande sorte. É a primeira. E depois porque conheço o António há uns 26 anos e é por causa dele que eu faço rádio hoje em dia. Porque quando comecei a fazer, na altura das rádios piratas, ele era um dos donos dessa rádio. No fundo isto é um favor, tinhas que pagar de alguma maneira ao António, retribuir-lhe essa... Não é por aí. Mas um dia fui à casa dele e ele tinha uma canção perdida. Pois, essa história, era isso que eu queria. E ele tinha uma canção perdida e estivemos ali na conversa, com a canção perdida para trás e para a frente, e às tantas ele diz-me: é que sabes, eu sei que te perdi uma canção, porque tenho os alinhamentos todos dos meus concertos, desde o primeiro até o do passado sábado. Sei as músicas todas que toquei, as bandas com que toquei, os dias, as horas, essas coisas todas. E eu fui para casa e pensei assim: espera aí, isto é aqui à porta de casa, nós não vivemos assim tão longe um do outro. Ele tem tudo tão organizado. É mais fácil meter-me com alguém que é organizado e fazer alguma coisa do que meter com alguém que fosse como eu, não é? E que não tivesse nada. Exato. Por aí foi um bocado de tudo. Não é? E por achar, obviamente, que os UHF têm um lugar na história importante da música portuguesa. Exatamente. Que às vezes nem sempre foi relevado da forma que devia ter sido. Exatamente. António, como é que viste, posso tratar por tu? Naturalmente. Como é que viste este documentário sobre, não só sobre ti, mas também sobre a grande carreira que foram os UHF, mas sendo tu o frontman, é um bocadinho muito pessoal também, não é? É como se estivesse a ver um espelho multifacetado em que as pessoas estavam a acrescentar pequenas partes à minha história e à imagem. E nós crescemos sempre até a perceber aquilo que fizemos ao longo de uma vida quando são os outros a falar de nós. Exatamente. Porque, para já... A história é mais rica e fica mais completa, não é? O Nuno quis mostrar um preview do documentário. Eu disse: eu não quero ver. Eu quero ver no dia em que isto for para a televisão. Quero ser um espectador. E portanto, fui apanhado. Estava de viagem, tinha ido trabalhar para o Norte e estava de viagem e não vi. Mas gostei muito daquilo que ele fez e, sobretudo, gostei de descobrir certas expressões, certas palavras, certas confissões que vi no documentário. Uma das coisas que mais me chamou a atenção foi ver várias pessoas, e pessoas diferentes, que não só fãs como pessoas que trabalharam diretamente com os UHF, a compará-los com bandas como os Beatles, os Doors, falou-se ainda de Nirvana por lá. Isto é um bocadinho... Como é que vocês reagem a isto? Foi na altura estas bandas foram muito influentes para vocês? Falando mais dos Beatles e dos Doors e Nirvana, que eram depois. Os Doors foram inicialmente muito importantes para mim na adolescência. É uma grande comparação, não é? Pois, eu durante muito Ser tempo... o Jim Morrison da Cofa da Piedade, também ouvi esta frase. Sim, foi muito bom. Luís Filipe. O Jim Morrison português andou atrás de mim durante anos e anos. Os Beatles é mais tarde que eu agarro, sobretudo a forma de compor do John Lennon e do Paul McCartney interessou-me bastante quando comecei a perceber e a saber desmontar canções. Eu penso que isso tem a ver um bocado com aquilo que nós começámos um movimento musical em 80. Nós começámos em 78, mas em 80, quando explodimos com os cavalos de corrida, o que é que acontece? É a descoberta de tudo. É o afirmar de uma juventude que está a ter uma linguagem nova para as pessoas daquele tempo. Depois do 25 de Abril ainda não havia uma linguagem musical que representasse a juventude. Sim, havia as cantigas da Revolução, mas não desta maneira, não é? E estavam um bocado estagnadas, porque repara que a música de intervenção tinha uma forma fantástica de escrever poesia metafórica, porque não podia dizer as coisas, porque senão eram presos, eram censurados, os discos eram retirados do mercado. Depois, na Liberdade, eles tinham essa dificuldade de passar daquela escrita para uma escrita diferente. Nós entramos a falar mesmo das coisas concretas daquele tempo. Sim. A juventude vivia aquilo que nós estávamos a falar. Isso é incrível. Vocês por causa disso e porque viveram nesse tempo, acabaram por ser completamente irreverentes e ao contrário de tudo o que aconteceu antes. Como é que foi ser o primeiro a abrir tantas portas? Coisas que hoje, por exemplo, alguém que forma uma banda hoje já tem todas essas portas abertas, que muitas delas foram vocês que as criaram.
Nós passámos muito. Aliás, eu estou a escrever uma série de histórias sobre a nossa carreira e uma delas que eu ponho é andarmos à procura de uma garagem. Nós passámos a vida à procura de uma garagem que hoje é perfeitamente natural, haver estúdios só para ensaio. Exato. Na altura não havia. E, portanto, nós íamos para uma garagem, começávamos a tocar, fazíamos barulho, no dia seguinte estávamos corridos. Ou naquela mesma tarde. E, portanto, tens de começar a perceber que na altura era completamente diferente de hoje e, felizmente, hoje é como é. Por exemplo, os instrumentos musicais eram caríssimos e era difícil de comprar. Tu hoje entras numa loja e compras em prestações, a 24 prestações, em leasings, é tudo fácil. Na altura é tudo muito difícil e, portanto, acho que isso é que deu no fundo, alguma glória, se quisermos, aspas, aos UHF. Foi que nós vencemos as dificuldades. Eram muitas, mas nós vencemos. Exatamente. E tem histórias incríveis, como, por exemplo, 28 concertos em 26 dias. Esta, para mim, fascinou-me. Como é que se vive? Como é que é possível ter rotina? Não se tem rotina, não é? Vive-se para tocar, basicamente. Imagina como é que tu Isso é chegavas ao final de 28 concertos em 26 dias. Uma cabeça deste tamanho, não é? Mas era assim que se vivia. Ainda por mais, eles não eram propriamente meninos de cor, não é? Repara uma coisa, Exato. se havia um sítio para tocarmos, e aliás, eu escrevi isso numa canção de há uns anos atrás, que se chamou O Primeiro Concerto, em que eu digo que nós pagávamos para tocar. Ou seja, nós muitas vezes íamos, não havia cachê, não nos pagavam o cachê, o cheque não tinha cobertura, ou tínhamos que pagar a deslocação. E, portanto, o interesse era estar, era tocar, era mostrar-nos e as pessoas estarem connosco. Isso era fundamental. Em cada concerto havia um acontecimento. Era uma festa, não é? Agarrar na guitarra e ouvir gente a gostar daquilo que estávamos a fazer era fantástico. E acho que há aqui uma coisa que acabou por não entrar no documentário, até porque a pessoa que era supostamente para falar disso e que me tinha falado várias vezes ao telefone desse episódio, depois, na altura, não quis, para não arranjar problemas ao condutor dos UHF na altura, porque ainda hoje tem uma empresa e para não arranjar problemas, eu agora não vou divulgar o nome, mas... O condutor do caminhão que os levava... Sim. Há uma história... de carrinha, não? Não, era um caminhão, não é? Quer dizer, e neste país as estradas eram muito complicadas. Exato. E eles levavam um lenço atrás, no caminhão atrás, o António e mais o Renato talvez fossem à frente, o resto da banda ia atrás, no meio do PA, no meio daquilo tudo, Exato. e levavam um lenço porque o caminhão perdia gasolina. E então quando chegavam ao local, não é, daqui para cima estavam mais Era um sniff estranho, era um sniff um bocado estranho. Não é? Estávamos, e ainda ele, para conseguir fazer os quilómetros, porque na altura não, havia umas placas com zonas e não se podia ir para todas as zonas, acho que havia qualquer coisa assim deste género, ele punha lama em cima da placa e para não adormecer, saíam sempre de madrugada, que era para poderem fazer os quilómetros maiores possíveis, para se fossem apanhados já estavam o mais longe possível, Exato. não é? E além disso... Havia restrições à condução. Sim. E ele picava-se nas pernas com alfinetes para não adormecer. Para acordar. Exatamente. Bem, isso é cada história... Isto é para a história da música. Exatamente. Muito boa. Uma coisa que eu também tive curiosidade durante o documentário foi com que perspectiva é que tu, ainda antes do documentário, é que tu encaraste este documentário? Vou construí-lo na perspectiva de um fã, vou construí-lo na perspectiva de pessoa ligada à rádio que admira os UHF. Como que perspectiva É curioso, porque se calhar há um pouco disso tudo, não é? O documentário acaba por ser a minha visão da história dos UHF, de alguma forma. Mas tu vais buscar factos, não te apoias em mitos ou numa criação tua. Tens pessoas a contarem histórias reais que aconteceram. Sim, claro. E muitas ficaram de fora, porque tenho para aí 40 horas de conversa com pessoas. Agora, e o documentário tem 53 minutos. Pronto, exato. Agora imagina o que é que ficou de fora. E gostaria um dia de poder acrescentá-lo com algumas coisas. Não ficar aquilo com 40 horas, porque seria uma seca. acrescentar com algumas coisas. Mas há um pouco de tudo, não é? Como eu dizia, quando eu era miúdo, quando comecei a ouvir música, claro que os UHF era uma referência para mim. Aliás, eu acho que há ali uma fase dos primeiros 4, 5 discos dos UHF são obras essenciais na discografia do cancioneiro, do rock português. Isso para mim é indiscutível. Depois há uma fase que eu gosto, posso gostar menos, posso gostar mais. Sim, portanto, 35 anos viveram-se muitas fases diferentes. E acho que o António, se calhar, tem períodos que gosta mais e gosta menos, Naturalmente. toca-lhe mais na pele, Exatamente. não é? Mas é diferente. Portanto, há um lado de quem cresceu a ouvir os UHF, como cresci a ouvir outras bandas portuguesas, claro, e outras tantas estrangeiras. Portanto, esse lado poderá ser de fã, mas há um lado também de alguém que conhece o António pelo seu lado pessoal. Exatamente. E que sei que às vezes há coisas que não correspondem à ideia que as pessoas têm. E o objetivo principal foi, bolas, eu conheço este homem há 26 anos, sei as coisas boas, as coisas más, se calhar também não sei todas. Exato. Não é? Não sabes. Mas se eu conseguir, não que os fãs
vejam a história, porque esses, claro, Os são fãs iriam fãs. gostar, não é? Esses iriam gostar, iriam estar lá e seriam sempre os maiores críticos também. Exato. Mas se levar outras pessoas que até nem gostam ou que não estão ligados à música dos UHF, olhar e dizer Perceber a assim, dimensão que eles tiveram está também. aqui um homem que tem uma Sim. história de vida para contar. Eles Porque, no tiveram- fundo, os UHF, para o bem ou para o mal, em todas as suas decisões, são o António Manuel Ribeiro, que foi o único que se aguentou. Eles que tiveram ao longo da sua carreira alguns momentos difíceis, por exemplo, com a imprensa e neste Sim. documentário, todos nós, eu pelo menos quando vi, eu sou fã destas pessoas para sempre e dá uma visão não só boa do seu trabalho como pessoalmente, fica essa visão e eu acho que isso é fantástico e todos os parabéns. É uma história de por isso. resistência, não é? Exatamente. Obrigado. Sim. Aquela história de guerreiro, vamos para a frente. E o António nunca desistiu. Eu acho que ele passou por várias fases de ter vontade de Difíceis, atirar exato. o tapete. Em Portugal não a basta toalha ao chão. ser-se bom, tem que saber ser resistir. persistente, exato. Exato. António, Em tudo na vida, aliás. Eu perguntava-lhe como é que é o presente dos UHF, para terminarmos esta entrevista. Um disco para sair no dia 24 de junho, chama-se A Minha Geração. É um disco forte, muito forte tematicamente, em termos musicais, mas também em termos literários. Estou a chegar ao meu momento de escrita. É uma celebração dos 35 anos do UHF. E deu-nos 35 anos depois gozo. ainda há toda essa vontade e força de continuar aí. Eu agora está-me a fazer lembrar o Mourinho quando chegou ao Chelsea que queria começar a treinar, não é? Sim. Sabes que eu se calhar para a semana preciso voltar a recomeçar a gravar um disco novo. A minha vida é um bocado isso, é a escrita constante, são os Começar do concertos. zero, quase do zero. Sim, Renovar. começar do zero. A coisa melhor que é agarrar uma guitarra e não sabes o que é que vais fazer e as coisas começam a sair. Olha, eu acho que há 10, 15 anos atrás o António falava mais vezes em reforma do que aquilo que agora. eu ouço falar agora. Parece-me que ele agora está Forma no sentido com de ir embora. mais vontade de fazer coisas. E toda a gente está muito contente por ouvir isso. Tenho que vos dar os parabéns, dar-vos os parabéns a ti pelo comentário, dar os parabéns ao HF em seu nome, em teu nome, teu. Em teu nome. É difícil, por esta grande carreira. Muito obrigado por terem vindo até Obrigado. aqui. Obrigado. Muitos parabéns por este trabalho. Nós, está na altura de avançarmos, vamos até ao Come e Fala.